Olá, boa noite para você que nos acompanha. Na Moa de Amazonas começa mais uma edição do Entrevista Coletiva. Eu sou Flávia Moura, faço parte da equipe de jornalismo aqui da emissora e quem me acompanha nesta edição do programa é o jornalista Daniel Jordano, ele que é o editor executivo da rádio Band News FM, e também Eduardo Galvão, que é repórter da casa aqui da Band Amazonas. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Bosco Saraiva, do Solidariedade. Deputado, seja muito bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Muito obrigado ao programa, muito obrigado a você, Flávia, obrigado ao Daniel, ao Eduardo. Prazer imenso estar aqui com os seus telespectadores da Band Amazonas. E para a gente dar início à nossa entrevista, eu pergunto: quem é o deputado Bosco Saraiva? Eu sou um lutador, não é? Um trabalhador. Sou nascido e criado no Morro da Liberdade, sou manauara, da Gema, puríssimo. O Morro da Liberdade é um bairro aqui da Zona Sul de Manaus. Fui vereador algumas vezes da minha cidade, já exerci alguns cargos públicos muito importantes, interessantes e difíceis. E hoje estou na Câmara Federal lutando pelo Amazonas, defendendo especialmente a bandeira da Zona Franca de Manaus, que é o nosso oxigênio econômico. O senhor, como muitos amazonenses, trabalhou no Distrito Industrial na década ali de 80, hoje, quase 40 anos depois. Quais são as alternativas para esse modelo econômico na sua avaliação? Ou todos aqueles parlamentares que tiveram essa mesma trajetória deitaram em berço esplêndido na sua avaliação? Olha só, eu tive a felicidade de estudar na Escola Técnica Federal do Amazonas nos anos 70. Era final da ditadura militar, início da reabertura democrática, eu estava me formando técnico eletrônico. Na saída, no início dos anos 80, eu fui fazer meu estágio na Sempre Toshiba, depois trabalhei na Sharp e na Gradiente. Fiquei 10 anos no chão de fábrica e depois no setor de gestão de recursos humanos das multinacionais, das fábricas do Distrito Industrial. De lá saí para a iniciativa privada e galguei entrar na política em 92. Portanto, eu experimentei os dois lados. Eu experimento ainda hoje os dois lados. Tenho uma pequena empresa familiar, que é o que sustenta a mim e minha família, e faço política por amor e convicção. Sigo hoje na batalha à frente de uma comissão muito importante da Câmara Federal, especialmente para o Estado do Amazonas, que é a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço, da Câmara dos Deputados. Isso nos dá a possibilidade de nos manter ativos e com os olhos bem arregalados, como dizemos aqui na nossa região, com relação à defesa da Zona Franca de Manaus. E se o senhor quiser parar o Brasil, é possível? Acho que a gente consegue paralisar alguns projetos, não é? Mas não se trata disso. Na verdade, nós não queremos atrasar o lado de ninguém, nós queremos adiantar o lado do povo amazonense. E para isso a gente se mantém guardião desse setor importante da vida nacional, deste projeto, que é um projeto de absoluto sucesso, que é o Polo Industrial de Manaus, que tanto bem tem feito ao planeta, não só à região, não só ao país, mas ao planeta, especialmente no aspecto da sua preservação ambiental. Deputado, ainda sobre o Polo Industrial de Manaus, eu gostaria de saber qual é a opinião do senhor sobre o Plano Dubai. Para ficar bem entendido quem está em casa, o Plano Dubai foi apresentado aí pelo Ministério da Economia, pelo Carlos Alexandre da Costa, que é um secretário especial de produtividade, emprego e competitividade. E nessa semana ele foi até o Congresso e disse que esse projeto ainda não está nem em papel. Não existe. Na verdade, houve um anúncio. Existe ou não existe, deputado? De uma forma, foi anunciado de uma forma bem irresponsável. Porque esta colocação pode parecer uma colocação pesada, Daniel, mas ela é verdadeira. Porque foi anunciado num grande veículo de comunicação do sul do país que havia um plano chamado Plano Dubai, que entendia-se como sendo a substituição do modelo da Zona Franca de Manaus. Ora, isso causou um alvoroço em todos, nos parlamentares, nos empresários e no povo amazonense de uma forma geral. Daí houve os requerimentos que formalizaram esta audiência pública no seio da comissão que presido,
da Comissão de Desenvolvimento Econômico. E o secretário Carlos Alexandre da Costa, que é o chefe da SUFRAMA, ele cuida exatamente dessa parte do desenvolvimento industrial, porque esta secretaria absorveu o Ministério da Indústria e Comércio, está dentro dela hoje, na nova estrutura do atual governo federal. E lá ele disse simplesmente que o Plano Dubai não existe, que foi uma ideia anunciada de forma precipitada, antecipada, e que é somente uma ideia que está em desenvolvimento, que apresentou 5 pontos de possíveis para possível desenvolvimento, mineração, os fármacos, as fronteiras, o turismo, mas que não quer dizer que sejam só 5, que pode ser 10, que pode ser 15, são palavras dele, o que, de fato, repôs na ordem as coisas na ordem de que deveriam estar, da normalidade, que o que nós temos, de fato, é o polo industrial de Manaus e esse será preservado. Agora, deputado, a gente já está falando também em relação à Zona Franca de Manaus, o presidente Jair Bolsonaro fez um decreto, uma medida em que concentra, se eu não estou enganado, 10% no IPI para concentrados. Nessa semana, o nosso colunista lá da Band News Difusora FM, o Marcos Evangelista, economista de muita data, e também nosso colunista lá na rádio, disse que, apesar disso, essa medida não é suficiente, inclusive empresas que ele presta consultoria, empresas de polo de concentrados devem sair do Amazonas. Entre outros, e eu lhe pergunto, como o seu deputado está lá em Brasília e vê como é que funciona essa relação do governo Bolsonaro e a Câmara dos Deputados e a bancada do Amazonas, eu lhe pergunto, a partir dessa constatação do nosso economista, a gente pode dizer que o governo Bolsonaro, pelo menos a parte da política econômica, o ministro Paulo Guedes, ele não é muito fã da Zona Franca de Manaus. Isso, de alguma maneira, como é que a bancada vê essa política econômica, essa série de ataques da política econômica do governo Bolsonaro ao nosso modelo de desenvolvimento? Daniel, todos nós assistimos esses 6 meses com muita preocupação com relação ao nosso modelo. A política é a ciência da realidade. O que nós vivemos são medidas que contribui para que a gente pense com muita preocupação o futuro do nosso polo industrial de Manaus. Nós ficamos numa certa defensiva porque parece que a bancada do Amazonas foi ao Congresso Nacional somente para falar sobre a Zona Franca. Parece que a gente só trabalha a Zona Franca, não deixam a gente respirar outro assunto que não seja a Zona Franca. E quais seriam, na sua avaliação? Este fato é verdadeiro. Há uma briga entre mais de uma centena de fabricantes de refrigerantes que está sediado fora do Amazonas contra as empresas que estão sediadas no Amazonas. Existe uma frente parlamentar, Existe, inclusive, uma frente parlamentar que é formada na Câmara, que consta mais de 200 parlamentares, por parte desses fabricantes de tubaínas e refrigerantes que estão sediados fora do estado do Amazonas e que se sentem ofendidos com relação aos incentivos que são dados para quem está no polo industrial de Manaus. Esta é a grande realidade. O polo de concentrado tinha 24% de incentivo, está em 10%. Até final de dezembro. Nós estamos aqui numa incógnita, Flávia, porque nós não sabemos, dia 1º de janeiro, qual será a nova portaria. Isso o novo foi uma decreto, medida do governo a nova Temer medida ainda, né? do atual governo. No dia 1º de julho, o atual governo, no dia 1º, próximo passado, o atual governo baixou essa norma, estabelecendo em 10, porque havia um cronograma de 12 para 4, de 4 para 8 e de 8 para não se sabe quanto. Então, isto gera a tal insegurança jurídica. E isto faz com que quem está querendo vir investir neste setor no Amazonas já não virá. Essa que é a realidade. Por isso, voltando para o Plano Dubai, eu nominei de um anúncio irresponsável, de uma medida que parecia que ia substituir, sem detalhes, e que iria substituir o modelo da Zona Franca de Manaus. A bancada que foi amazonense absolutamente desmentido por eles mesmos. Quem anunciou foi lá e desanunciou, se é que o termo existe. Disse que não é nada daquilo que se falou. A bancada amazonense vai ser, de alguma maneira, em números nós só temos 8 deputados federais e os 3 senadores, que é para todo o país, né? Cada estado tem 3.
mas um número reduzido na Câmara prejudica esse trabalho? A bancada amazonense vai ter força para segurar essa onda, digamos assim? São 8 valentes. Eu asseguro a você que são 8 valentes. Eles vivem, a bancada federal vive com uma gana. Olha só, existem 20 comissões na Câmara. 20 comissões na Câmara. 4 são nossas, dos 8 deputados da atual bancada do Estado do Amazonas. Então é uma bancada muito aguerrida. Todos nós somos muito unidos no sentido de, quando toca na Zona Franca, toca na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso povo, na nossa existência, no nosso oxigênio. Naturalmente, nós ficamos aqui feito animais acuados e nós vamos para cima. Vou anunciar. Na próxima terça-feira, o senador Omar Aziz, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, estará realizando uma audiência pública na CAI, cuja qual nós participaremos, fomos convidados, enquanto comissão e como membros da bancada da Amazônia, para discutir uma portaria, que é a portaria número 309 do Ministério da Economia, que afeta grandemente a indústria nacional. Aí não afeta somente a indústria local, mas a indústria nacional. Então nós estamos de prontidão, como guardiães, vivendo de sobressaltos, mas o tempo todo na defesa e no ataque. Na medida em que foi anunciado o tal plano do BAI, nós nos preocupamos em chamar lá dentro da nossa comissão, como disse a Flavinha, para o Brasil. Não sei se a gente para o Brasil, mas a gente chama para dizer lá o que é, afinal, o plano do BAI. O plano do BAI não era nada, era uma basófia, uma irresponsabilidade. Deputado, como os parlamentares do Amazonas entendem e encaram a reforma da Previdência? São a favor? Sim, de uma forma geral, sim. Nós tivemos aqui, eu quero inclusive registrar aqui a brilhante atuação de um deputado amazonense, que é o deputado Marcelo Ramos, à frente de uma comissão dificílima. Dos 500 e poucos parlamentares, pouquíssimos gostariam de estar na pele do Marcelo. E o Marcelo encarou com grandeza esta missão de presidir aquela comissão. Eu estou falando especialmente de sentar na mesa e presidir uma comissão dificílima. Ele presidiu e presidiu muito bem. Essa semana se concluiu o trabalho da comissão. Semana que vem nós estaremos votando no plenário da Casa o relatório que surgiu na madrugada da última quinta-feira para o Brasil. A reforma da Previdência é uma medida necessária, porque o avião está voando e não tem combustível para chegar do outro lado do oceano. Vai cair se a gente não cuidar de reabastecê-lo agora. Então, a medida, de uma forma geral, se não a unanimidade, a grande maioria da nossa bancada é a favor da reforma da Previdência, pelo que eu tenho falado. Neste ato, eu posso falar por mim. Eu acho necessário, fundamental, eu votarei a favor da reforma da Previdência. O Entrevista Coletiva vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. É daqui a pouquinho. Oi, fica apertadinho? Estava atrás dele. Ah, tá bom. Tá. Entrevista coletiva de volta aqui na programação da Band Amazonas. O nosso entrevistado é o deputado federal Bosco Saraiva, do Solidariedade. Deputado, voltando à nossa entrevista, em 2017, agora bem mais recente, houve a cassação do governador José Mello. O senhor aí foi vice, governador, junto ao governador Amazonino Mendes, governador tampão, a gente pode dizer assim, no período de 1 ano e 5 meses. O slogan era deixar a casa arrumada, mas o atual governo diz que a casa estava desarrumada, com dívidas bilionárias, e nessa situação, quem é que tem razão? Nós navegamos em cima de mares muito revoltos,
durante aquele período em que governamos o estado do Amazonas. Tivemos, sim, um grande comandante, que foi o amazonino, com toda a sua experiência, com toda a sua presteza com relação ao estado do Amazonas. Ele nos serviu muito bem naquele momento. Eu tive a oportunidade, inclusive, de aceitar um desafio grandioso, que foi o desafio da Secretaria de Segurança. Na Secretaria de Segurança, eu posso dizer para você que os números estão lá. É só verificar quais foram os números. O que eu fiz à frente da Secretaria de Segurança? Fiz o fácil. Juntei os policiais, tanto policiais civis, quanto policiais militares, quanto peritos, legistas, e nós fomos para a rua proteger a população. E o que é difícil? Fosse embaixo do farol, para limpar o farol de pseudo-limpadores de para-brisa que agridem motoristas, especialmente as motoristas. Que inclusive voltaram. No meu período não ficou nenhum perturbando a população. Isso é fazer segurança, isso é fazer o fácil, é permitir com que a senhora, o senhor, o idoso, possa sair de casa, ir na padaria, na drogaria para o seu trabalho, sabendo que não vai ser perturbado por ninguém no seu trajeto, seja de dia, seja de noite. Fazer o fácil que é difícil em governos. Naquele período, o amazonino fez muita coisa positiva, durante um curto período de 1 ano e 4 meses. Deputado, mas as contas do governador Amazonino Mendes recentemente foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. São dados técnicos e aqui a gente fala de um número global. Evidentemente que haverá contestação e os técnicos que assistiram ao governador neste setor, especialmente os técnicos de Fazenda, o ex-secretário de Fazenda e as pessoas nesse setor, haverão de recorrer da decisão e demonstrar ou não, mais uma vez, por que foi contestado, por que o Tribunal de Contas rejeitou essas prestações de contas. Agora... Não é? Esse aí, a gente fala do aspecto burocrático. O que é preciso que a gente fale é do resultado daquilo que beneficia o povo. A possibilidade da gente preparar um Estado, seja em que setor for, seja no setor de indústria, de comércio, de serviço, para dar emprego, trabalho, geração de renda para os nossos irmãos. Essa deve ser a principal preocupação, a preocupação que deve presidir, Eduardo, a cabeça de qualquer governante hoje, é oferecer uma oportunidade de trabalho para o cidadão brasileiro, seja do Sul, do Norte, do Amazonas, do interior ou da cidade de Manaus. Esse está sentindo na pele e isso reflete, inclusive, na nossa atuação. Minha pessoal grande preocupação com relação à atuação do governo federal é exatamente esta. Onde estão as propostas para a geração de emprego na indústria, no comércio e na área de serviço do meu país, para que o meu povo possa acordar com um destino, pegar o ônibus limpinho, sentar no seu ônibus, chegar num terminal decente, fazer a baldeação e chegar no seu trabalho com segurança. Esse é o sonho do brasileiro e é o meu sonho também. Nesse primeiro semestre de 2019, como é que o senhor avalia o governo Wilson Lima? Eu acho que ele está decolando dentro desse espírito. Olha cá, nós tivemos 30 anos de um pensamento socialista no Brasil. Os governos que se sucederam foram governos socialistas, com base socialistas. Né? Isso é investigado, é de Fernando Henrique. Fernando Henrique é socialista, é fabiano, então depois veio o governo do PT, mais à esquerda ainda, presidiu o Brasil com aquele pensamento. O governo do Michel Temer foi um governo de transição que passou para o governo liberal. Então agora está instalado no Planalto Central um pensamento liberal. E nós estamos exatamente nesta transição. Aí a gente sai de uma escola socialista para passar para o ultraliberal de Chicago, não dá. Devagar com andor, porque o santo é de barro. Então a gente tem um período de transição. Nós não podemos, por exemplo, sair abrindo o nosso mercado de uma forma generalizada, porque nós vamos quebrar a nossa indústria. Inclusive nós vamos quebrar Franca. Os nossos comerciantes. Se abrir demasiado, nós vamos quebrar, inclusive, a Zona Franca. E é por isso que a gente luta diariamente. Nós não estamos acomodados. Nós não estamos sentados em berço esplêndido na Câmara Federal. Nenhum da nossa bancada, eu lhes asseguro. Todos nós estamos muito preocupados com esta conjuntura, porque uma mudança ela precisa ser gradativa.
Uma mudança se faz levando peça a peça para a nova residência. Por mais que ela vá numa bagagem só. Chega lá, você vai colocar de volta na nova sala, o sofá, a geladeira na nova cozinha, a cama no novo quarto. Então, isso demanda algum tempo. Não pode ter uma mudança muito abrupta, como estão querendo fazer no nosso país. E isso cria um sobressalto em todos que pensam o Brasil com preocupação. Deputado, cada parlamentar, cada deputado federal tem 15 milhões para as emendas impositivas. O senhor já disponibilizou, liberou 8 milhões de reais para a Fundação SECOM, a luta contra o câncer, né, aqui no nosso estado. É um centro de referência. E como o senhor já foi secretário de Segurança no último governo, no governo Tampão, o senhor teria algum projeto como deputado federal? Como que o senhor pode ajudar nesse sentido, criando projetos, programas, para tentar diminuir a violência no nosso estado? Olha, com relação à emenda à Fundação SECOM, essa é uma coisa técnica necessária. Aqui não tem política, aqui tem o prolongamento da vida. Nós precisamos ajudar o SECOM. Então, a metade desse recurso que eu posso indicar, não é que eu demande, mas como ela é impositiva, eu posso indicar. Eu já fiz essa indicação. Também estou destinando recursos de emendas para o Instituto de Moléstias Tropicais. É impressionante o crescimento da AIDS, a volta da sífilis, essas doenças, tuberculose, que já estavam erradicadas do estado do Amazonas, como elas voltaram, né? Presume-se que com a aproximação da cura do HIV, já sem a fatalidade de antes, houve um descuido da juventude, e esses números cresceram assustadoramente, e aí a gente precisa ajudar. Nós estamos na vida pública exatamente para fazer isto. Com relação à segurança pública, eu já estou trabalhando, inclusive, na emenda de bancada, para que a gente possa contribuir na emenda da bancada como um todo, com a aquisição de equipamentos seguros para os nossos policiais atuarem nos rios. A grande droga, o grande volume de droga, toneladas e toneladas que entram no Amazonas, eles não entram pela aviação nem pela estrada. Eles entram pelas nossas grandes estradas, que são os rios. Entram pelo Solimões, entram pelo Japurá, entram pelo Rio Negro. E nós precisamos de lancha blindada para proteger os nossos policiais. O Amazonas não tem hoje uma lancha blindada sequer. Enquanto isso, os traficantes dos países limítrofes ao Brasil têm todo tipo de equipamento blindado que você possa imaginar. Nossos policiais, especialmente os que cuidam dos nossos rios, são heróis de verdade. Eles atuam em lanchas primárias combatendo. Quando vocês veem a apreensão de drogas em Tefé, no Japurá, no Solimões, vocês imaginem nossos policiais dentro de canoas, botes, voadeiras. Eles prendem muito mais devido à sagacidade e à investigação, porque força de combate eles não têm, porque não tem sequer uma lancha blindada. Isso já está previsto para a aquisição por emenda de bancada da nossa bancada do Estado do Amazonas. Agora, deputado, aproveitando que o senhor está aqui, 2020 ano eleitoral, ano de eleição, prefeitura de Manaus, prefeituras do interior. Como é que está o seu partido Solidariedade nos diretórios municipais espalhados pelo interior? E já tem movimentação para prefeito de Manaus, ali a gente já vê nos bastidores. Como é que o senhor vê essa movimentação e como é que Solidariedade já está, o senhor e o seu partido já estão lidando com essas movimentações dos bastidores dos políticos? Pois é, há um debate interessante no Brasil, que é da unificação das eleições, né? Em 82 nós já tivemos eleição de vereador a governador. Aí depois, só 4 anos depois. Nós deveríamos pensar nisso, não é? Fazer eleições de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos. Acho que está na hora da gente pensar na reforma eleitoral também para cuidar disso. Nesta oportunidade, você vê que a gente saiu de uma eleição, nós estamos há 5 meses só de posse, porque a gente tomou posse dia 1º de fevereiro. E já a pauta já é a eleição municipal. Né? O Partido Solidariedade conseguiu ultrapassar a cláusula de barreiras nas eleições passadas, que era um impeditivo de continuação de sobrevivência do partido. Ele está instalado no Brasil inteiro. Nós somos 16 deputados federais, uma bancada considerável no Congresso Nacional, e nós teremos candidato a prefeito nas capitais. Assim, inclui-se aí
a cidade de Manaus. O Solidariedade terá algum candidato com o número que vai defender a nossa proposta nas eleições de Manaus. O senhor, durante alguns anos, trocando um pouquinho de assunto, o senhor, durante alguns anos, ajudou a construir o Prosamin, que mudou ali áreas como Morro da Liberdade, as adjacências e tudo mais. Mas a gente observa que os rios ali, continuam poluídos. Na sua avaliação, onde teve falha? O Prosamin significa Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus. Parece um nome de remédio, mas essa nomenclatura que foi dada por um brilhante engenheiro sanitarista, que é o engenheiro Tabajara Ramos Dias Ferreira. Ele foi o grande elaborador técnico deste projeto. Flávia, e esse projeto foi que me levou para a política. Eu sou nascido e criado no Morro da Liberdade. Eu brinquei no Igarapé do 40, nos anos 60. E nos anos 70, com a implantação do polo industrial, a montante do Igarapé, o Igarapé se poluiu, foi ocupado por uma palafita e meus amigos de infância, crescemos juntos, passaram a morar em cima de uma palafita. Então, quando eu voltei da fábrica, em 92, eu tomei a decisão de entrar na política para ajudar a tirar meus amigos daquela condição de vida degradante de cima daquela palafita. De 92 a 2003, quando foi iniciado o Prosamin, levaram-se 10 anos de luta na Câmara Municipal de Manaus, tendo sido algumas vezes presidente, mas sempre lutando com essa pauta e com isso em mente. Um dia eu vou tirar meus amigos de cima da lama. Ocorreu o Prosamin, nós conseguimos aprovar um empréstimo de 500 milhões de dólares naquela oportunidade, junto ao BID, e se iniciou o projeto em 2004. Ele acabou beneficiando todos os igarapés de Manaus. Então, o meu sonho da minha mocidade, de retirar meus amigos dali, foi cumprido. Minha missão ficou cumprida nesta etapa. Eu já estou no lucro nessa atuação. De fato, ajudou muita gente. Por isso, precisa ser levado a cabo com o pensamento firme do social e do ambiental. Nós precisamos restaurar nossos igarapés. Deputado, eu quero agradecer a sua presença aqui no Entrevista Coletiva. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas é essencial também para a gente colocar algumas pautas aí para discussão. Muito obrigada pela sua presença aqui no Entrevista Coletiva. Obrigada também, Eduardo Galvão, jornalista aqui da casa, e também Daniel Jordano. Lembrando que no próximo domingo tem mais entrevista coletiva e também com outro convidado. A gente te espera.